Então, aqui nessa parte, eles vão falar sobre os conceitos, né? Os conceitos a serem atribuídos aos estudantes em uma dada disciplina não deverão estar rigidamente relacionados a qualquer nota numérica de provas, trabalhos ou exercícios. Os resultados também considerarão a capacidade do aluno de utilizar os conceitos e material das disciplinas, criatividade, originalidade, clareza de apresentação e participação em sala de aula e ou laboratórios. Então, o conceito ele é agregador, né? Então, o aluno ele faz uma avaliação. Juntamente com a avaliação vai ser considerado se o aluno ele sabe utilizar os conceitos que foram apresentados em sala de aula, o material da disciplina, se ele soube utilizar, se o aluno é criativo, se ele é original. Então tudo isso vai agregar, deveria agregar o conceito, né, da UFABC. Mas não, na UFABC é só uma P1, uma P2. Então, nada disso, não existe nada disso. Isso daqui nunca foi considerado. Eu fiquei 5 anos dentro dessa universidade, tá? Essa questão de vir, quando a gente pediu o histórico, vinha lá descrevendo todos os conceitos da UFABC, vinha essa situação, essa escrita aqui dos conceitos, mas isso nunca foi considerado dentro dessa universidade. Eu fiquei 5 anos e eu nunca vi isso acontecer dentro dessa universidade. Então lá eles pegam uma nota numérica e eles transformam numa letra, que é o conceito. E tem outra coisa também, aqui eles falam, ó, clareza de apresentação e participação em sala de aula e ou laboratórios. O laboratório na UFABC, o professor ele dá uma P1 e uma P2. Laboratório dificilmente. Eu nunca peguei nos 5 anos que eu fiquei na UFABC um professor que desse prova para substituir a menor nota em laboratório, tá? Laboratório geralmente é um grupo menor de alunos. Então, no laboratório, o professor tem sim a possibilidade de considerar se o aluno participa das aulas, se o aluno ele consegue trabalhar em grupo, se o aluno consegue utilizar os materiais do laboratório, se ele tem responsabilidade de trabalhar com aqueles materiais, né? Como que é o comportamento do aluno dentro do laboratório. Então, o professor ele, no laboratório ele teria muito mais condições de avaliar essas questões do que o professor em sala de aula, mas isso também não ocorre. O professor dá uma P1 e uma P2 e não tem recuperação de nota, tá? Eu fui aluna durante muitos anos em uma escola da primeira série, né, que é o primeiro ano hoje em dia, até o oitavo ano, a oitava série, que hoje em dia é o oitavo ano, e todo esse tempo eu fui avaliada nessa escola por conceito. Então tinha lá, a gente fazia as provas, né, as avaliações, e a professora, juntamente com as avaliações, tinha o que ela considerava, o que ela ia agregar juntamente com essas avaliações. A Luziana, ela é uma aluna que participa das aulas, ela é uma aluna que consegue trabalhar em grupo, é uma aluna que tem responsabilidade com os materiais. Então, ela agregava tudo isso. Então, muitas vezes o aluno ele tirava C nas avaliações, então, quando ele conseguia alcançar tudo isso que a professora considerava juntamente para compor o conceito, ela mudava. Então, o aluno tirou C, ele alcançou tudo aqui que eu considerei, então eu vou mudar o conceito dele para B. Então, isso para mim sempre foi muito claro, porque foram muitos anos assim. Então, só quando eu entrei mesmo no primeiro ano do ensino médio que começou a ser nota, mas da primeira série até a oitava série sempre foi conceito. E o conceito ele sempre foi agregador. Ele sempre agregava, ele sempre vinha para compor. Não era só uma avaliação e transformava, pegava aquela nota e transformava aquela nota numa letra e falava, é o conceito. Então a gente vê aqui, isso daqui, gente, é de conhecimento de todos os alunos, porque quando a gente pediu o histórico também vinha essa informação falando dos conceitos, mas é uma situação que a gente não vê dentro dessa universidade. Então aqui eles falam que, ainda falando sobre os conceitos da UFBC, né? Eles falam, serão apoiadas, incentivadas as iniciativas para a produção de novos documentos de avaliação. Então eles vão citar várias coisas aqui, atividades, extraclasses, tarefas em grupos, listas de exercícios, atividades em sala, observações do professor.
Daí eles põem várias situações. Lembrando que esse projeto pedagógico é do ano de 2015. Então, quando eu entrei em 2011, a situação aqui já não existia. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente que continua não existindo em 2019. Só deixando bem claro aqui que lista de exercício na UFABC sempre existiu, mas nunca foi uma situação que deu certo. Porque muitas vezes o professor falava, tem 3 listas, se quiser fazer a P1, pode resolver os exercícios, são 3 listas. Daí você ia olhar lá, era 100 exercícios. Você resolvia todos, eu estou preparado para a P1, só que às vezes estava tudo errado, entendeu? Aquilo de lá não tinha correção. Bases computacionais, você fazia, o professor falava, pode fazer todos esses exercícios. Não tinha correção, não tinha monitor para corrigir os exercícios, então você nem sabia o que você estava fazendo ali. Então, muitas vezes a gente resolvia os exercícios, fazia tudo errado, replicava aquilo na prova, enfim, isso daí não dava em lugar nenhum, tá? Que isso fique bem claro. Então, é uma situação que eles colocam aqui nesse projeto pedagógico em 2015. Daí eu vou trazer para vocês uma situação um pouquinho mais para frente e vocês vão ver que não mudou nada, entendeu? Não existiu nada, continuou sendo uma P1 e uma P2 para poder fazer os conceitos da UFABC, tá?